Não se envolva. Não se envolva com muitas coisas desta vida. Não se envolva com as coisas desse mundo. Trabalhe, faça a sua geração de renda, cumpra os seus compromissos diários, semanal, quinzenal, mensal, mas não se envolva com as coisas desse mundo. Quando eu digo se envolver, não é eu deixar de viver ou de cumprir com as minhas tarefas neste mundo. Aliás, nós vivemos no mundo, então nós temos que cumprir com a tarefa deste mundo. Mas não se envolva. Não se iluda com coisas que não é necessário, a mais do que é necessário. Não se envolva muito. Deixa eu dizer para você. O que você está vendo aí agora nesta mensagem? Muitos carros. Muitos carros. Você sabe que as pessoas, elas madrugam, elas têm esses horários de pique, né? Que fala que é o horário que as pessoas vão trabalhar, o horário delas voltar. Mas tudo isso, toda essa agitação é para o bem desta vida. É para as coisas passageiras. Você não vê carros, motos, transporte, pessoas, pedestres, fazer tumulto com interesse nas coisas de Deus. Isso eu tenho certeza. Se você dizer para alguém assim, olha, tal dia, 5 horas da manhã vai ter um culto. Ah, mas é muito cedo. É ou não é? 8 horas da manhã vai ter um culto. Ah, é muito cedo. Mas para ela ir trabalhar às 3, 4 da manhã, ela não diz que está cedo. Por quê? Porque as coisas desse mundo é o que as pessoas mais procuram. Eu não estou dizendo para você não viver, para você não viver bem. Você tem que viver bem, até porque Deus, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é o dono da paz, do amor, da saúde, da felicidade. Eu estou dizendo para você não se envolver. Não fazer nada além do que é devido. Porque muitas das vezes você se envolve com coisas que não é do propósito de Deus. E você termina entrando numa depressão, numa ansiedade, numa aflição. Desejos de mortes, tristezas, dores. Por quê? Porque você muitas das vezes se envolve em coisas que não é da vontade de Deus. Não é aquilo que Deus quer para você. Escute bem. Lucas, no capítulo 10, versículo 38, eu vou falar de novo sobre Marta e Maria. Aí vai ser breve, vai ser rápido essa palavra de Marta e Maria. Você vê que as pessoas, elas é tão materialista que ela, por causa de R$1, ela passa os outros para trás. Essa é a verdade. Essa agitação de trânsito é tudo em prol de vida material, irmãos. Diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 38. Marta e Maria, indo eles de caminho, ou seja, indo Jesus e os seus discípulos, em um povoado, certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Preste atenção, mesmo ela fazendo tudo isso, ainda faltou alguma coisa da parte dela. Imagina você que não faz nada por Deus, pelo Evangelho e pelos anunciantes da palavra de Deus, né? Marta, ela hospedou Jesus, ela ajudou Jesus na obra dele, na obra missionária dele com os apóstolos. Ainda veja bem o que aconteceu, que Jesus falou para ela. Indo eles, ou Jesus e os discípulos, entrou num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã
chamada Maria. E esta quedava-se ou assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe o ensinamento. Ao ouvir a oração? Não. Ao ouvir uma música? Não. Escute bem. E indo ele de caminho, entrou num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. Não está dizendo que Jesus estava ouvindo música, que Jesus estava cantando para Marta ouvir. Não tenho nada contra a música. Que Jesus estava orando para Maria receber algo, Marta. Não, nada disso. Maria estava sentada aos pés de Cristo, ouvindo os ensinamentos. Marta, preocupada, agitada com seus compromissos de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, em muitos compromissos. Então se aproximou Marta de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado eu trabalhando sozinha ou me deixado a trabalhar sozinha? Ordena que ela venha me ajudar, Senhor. Respondeu-lhes Jesus: Marta, Marta. Quando a Bíblia fala Marta, Marta, ou Maria, Maria, ou Francinaldo, Francinaldo, vamos supor que uma palavra é repetida: Marta, Marta, Joana, Joana, Maria, Maria, Josefa, Josefa, é porque está afirmando. Então Jesus disse: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, quando você vê uma pessoa agitada de um lado para outro, muito preocupada de um lado, é porque ela está com alguma ansiedade, ela está preocupada em alguma coisa. Quando você vê uma pessoa de um lado para outro, pode ter certeza que ela não está bem. Ela está focada com o coração em alguma coisa material. Então, mesmo Marta hospedando Jesus na casa dela, junto com os apóstolos, Marta foi servir e Maria estava sentada ouvindo a pregação. E Marta chegou a Jesus e disse: Jesus, o Senhor não se preocupa em Maria estar sentada e eu trabalhando sozinho? Jesus disse: Marta, Marta, tu anda muito inquieta. Se você é uma pessoa inquieta, é porque você ainda não tem uma confiança em Deus. Você ainda não tem uma confiança em Deus da maneira que a Bíblia manda. Da maneira que a Bíblia manda. Então Jesus disse: Marta, tu anda muito preocupada, tu anda muito inquieta. Olha aí, ó, veja nesse vídeo aí, esses carros aí. Isso é pessoas preocupadas, inquietos. É pessoas inquietas com as coisas desse mundo, com o horário de serviço. Tudo bem, tem que cumprir um horário de serviço, tem que cumprir com seus compromissos, mas não deve viver ansioso, preocupado, irmão, porque isso não é bom para a sua alma, para o seu coração e até mesmo para o seu corpo físico. Essa é a verdade. Então Jesus disse: Marta, Marta, tu anda muito inquieta, anda muito preocupada, Marta, e não é necessário tudo isso, você só precisa de uma coisa. E o que você precisa, Maria escolheu a melhor parte, que é ouvir a palavra de Deus. Você que é muito pidona, você que é um crente menino, né? Você sabe que menino só sabe pedir, né? Você sabe, se você é aquele crente 6 horas, 6 horas por mim, isso não é bom. Isso não é bom, Deus não se agrada disso. É aquela pessoa que só pede. É aquele crente criança, aquele crente menino só sabe pedir, né? Me dá isso, faz isso, mas por quê? Porque não tem maturidade para parar de pedir e gerar, construir, fazer realizar na vida dele. Então tem muitos crentes meninos
crianças que só sabem pedir. Essa é a verdade. Não é errado você pedir oração, mas é errado você viver o tempo todo só pedindo, principalmente oração, né? A palavra de Deus diz que nós temos que beber água da nossa própria cisterna. Você está vendo aí essa correria aí de trânsito? É pessoas preocupadas com coisas de Deus? Não. Preocupada com seus compromissos, com seus afazeres, como Marta estava. Você não tem que se preocupar com seus compromissos, você tem que cumprir com seus compromissos. Sem depressão, sem opressão, sem ansiedade, sem dor e sem tristeza. Então, Marta de um lado para outro, Senhor, olha, por que o Senhor não se preocupa, que Marta não faz nada, ou melhor, porque Maria não faz nada, Marta falando, e deixando eu trabalhar sozinha de um lado para outro. Jesus disse, Marta, você anda muito inquieta, você está inquieta, preocupada demais, não precisa isso. Não precisa você ficar todo nessa correria, porque só uma coisa é necessária, e o que é necessário Maria escolheu, ouvir os ensinamentos. O ensinamento, irmão, é mais necessário do que uma oração, do que uma música, do que até um culto. Talvez você tenha um compromisso de ir no culto, mas não tem um compromisso com Jesus. Eu não posso faltar no culto hoje. Por quê? Porque às vezes o seu compromisso é com a campanha, com a corrente, e não é em ouvir a palavra de Deus. Tem medo de quebrar a corrente? Quebra essa corrente. Se você quebrar a corrente, você é livre. Você já viu alguém acorrentado ser livre? Não. Né? É igual campanha. Você já viu alguma campanha ser para sempre? Não, é temporário, né? Você tira pela campanha política. Pronto. Então, Jesus disse, não se preocupe, Marta. Só uma coisa é necessário para você. É exatamente o que Maria escolheu. Está aqui sentada, ouvindo eu cantar. Ouvindo eu orar por ela, para Deus abrir porta para ela. Pois não, Jesus disse o quê? Maria está ouvindo os ensinamentos. Amém? Anda agitada, Marta, de um lado para outro, ocupada com muito serviço. Andas inquietas. Marta, andas muito inquieta, Marta. Te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa é necessário, Marta. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Não se envolva com tudo, Marta. Não é necessário se envolver com tudo. Né? Lucas capítulo 10, versículo 38 até o 42. Essa é a verdade. Agora vai lá para a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Vai lá para a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Sofrimento por Cristo. Não está falando de sofrimento por ser doente, por uma enfermidade, por miséria, por coisas atrasadas que você está devendo, por faltar seu alimento. Não, nada disso. Os estímulos no combate da fé, no sofrimento por Cristo, pelo Evangelho, não por viver na miséria. Vamos entender a Bíblia, irmão. Diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. O que é instruir? Ensinar os outros. Ensinar os outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Por exemplo, participa do meu sofrimento. Não está falando de doença, irmão. É sofrer pelo Evangelho. Por exemplo, um soldado. O soldado vai para a guerra. Às vezes ele é ferido, ele é tocado pelo inimigo. É ou não é? Mas não quer dizer que ele vai morrer ferido. Ele pode vencer uma guerra ferido.
Essa é a verdade. Ele pode vencer uma guerra ferido. E a vida do soldado não é só de guerra. O soldado tem momento de ir para casa, descansar, ficar com a família. A nossa vida, irmão, com Cristo não é só de guerra pelo Evangelho. Nós temos um momento de desfrutar do que Deus tem de melhor, do fruto de uma guerra. O que o soldado vai fazer numa guerra? Guerrear e vencer os inimigos. Então diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Agora vamos para o versículo 2. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Um soldado não se envolve com as coisas desta vida, porque o seu objetivo, os seus objetivos, o seu projeto é satisfazer aquele que arregimentou. Quem é que arregimentou o soldado? O general. Quem é o nosso general? Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer, é agradar, é fazer sorrir, é animar, é alegrar aquele que arregimentou, que é o general. Quem é o nosso general? Jesus. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, né? Nenhum atleta, escute bem, nenhum atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Um soldado, ele é só coroado se ele alcançar os seus objetivos ou os objetivos das normas. Por isso que você que me escuta agora, você é uma pessoa que pede, luta, mas a sua visão é só igual você está vendo aí no vídeo, ó. É apenas satisfazer o seu ego. Esse horário de pique é só a pessoa querendo buscar dinheiro, seu recurso. É errado? Não. Mas não devemos se envolver, irmão, com as coisas desse mundo de maneira que venha nos destruir e nos afastar de Deus. Você vai no ponto de ônibus ou nas rodovias, nas ruas, nas estradas, e pergunta a alguém de manhã cedo, ou então 6 da tarde, de 6 para 7 da noite, de manhã e à noite, no início da manhã e no início da noite. Pergunta assim: por que você está com tanta pressa, fulano? O que eles vão dizer? Ô Cicrano, ô Beltrano, você está com pressa por quê? Está indo buscar Jesus? Está indo para a igreja? Cultuar? Não, eu estou indo trabalhar, estou atrasado. Por quê? Porque a intenção deles é apenas coisas materiais. Nós não temos que morrer de trabalhar. Nós temos que viver para trabalhar? Não. Nós trabalhamos para viver, não é viver para trabalhar. Essa é a verdade, né? Nós trabalhamos para viver. Lógico, nós não depende somente de trabalho, geração de renda, mas não viver para trabalhar. É igual Jesus disse, né, do sábado, né? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. É verdade? Então presta atenção o que eu estou dizendo para você. Jesus disse para Marta: não se envolva, está muito preocupado, está no horário de pique, está indo com pressa para trabalhar, certo? Então saia mais cedo e que você não vai ter essa preocupação toda, essa agitação toda, mas o principal você não deu ouvido. Para o principal você não está dando ouvido, que é para o ensinamento da palavra de Deus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida,
Qual é o soldado? Soldado de Cristo somos nós. Qual é em serviço? O serviço de viver uma luta por Cristo, pelo Evangelho. Quando se diz viver uma luta pelo Evangelho, irmão, não é viver uma vida enfrentando doenças, miséria, enfermidade, não. É você viver uma vida aqui lutando, mas não se fadigando. Você tem que viver. Você não tem que viver para ficar fadigado, fadigada, só trabalho. Pelo contrário. Eu aprendi uma coisa, nós não temos que sobrar tempo para Cristo. Nós temos que ter tempo para Cristo e sobrar tempo para nós e para trabalhar. É verdade? Entenda como você quiser. Então, nenhum soldado se envolve em serviço, em negócio ou serviço desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. É ou não é? Você sabe que o atleta ele tem que renunciar a qualquer tipo de alimentação, qualquer tipo de bebidas, qualquer tipo de vamos supor, não pode dormir muito tarde. Tem que seguir as normas. Vamos supor que um nutricionista passa as normas. Então, igualmente um atleta, um soldado que vai para a guerra, ou um atleta, não é coroado se não lutar segundo as normas. Ou o labrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos, viu? O labrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. Tá vendo quando eu falo para vocês sobre a oferta? O primeiro que desfruta é o labrador, é quem planta. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, viu? Olha como Paulo era um homem todo, procurava fazer tão certo que ele dizia, segundo o meu evangelho, pelo qual entrou, ou melhor, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Presta atenção, tudo suporto por causa dos eleitos. Paulo dizia que ele era algemado, sofria algemas como malfeitor. Segundo a palavra de Deus, não está algemado. Ou seja, ele era algemado pelo evangelho, mas a palavra de Deus não estava algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa das doenças, suporto por causa das enfermidades, da miséria. Não, ele não disse isso. Tudo eu suporto por causa das doenças, das enfermidades, da miséria, da fome, da doença. Não, ele não disse isso. Versículo 10 de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, viu? Eu sofro, eu estou passando isso pelo evangelho. Não, o diabo está te enganando. Paulo dizia que por essa razão, ele suportava tudo pelos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele, e perseveramos também com ele. Reinaremos, e se negamos a ele, por sua vez nos negará. Se somos fiéis, ele permanecerá fiel, pois se de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus sempre é fiel, irmão. Esse é o problema, viu? Tem gente assim, Deus é fiel. Sim, mas aí está o segredo. Deus é fiel, e por isso que muita gente sofre, porque Deus é fiel.
Porque ela não faz por onde as coisas de Deus acontecer em favor dela. Então Paulo, ele sofria pelo evangelho, algemado pelo evangelho e pelo povo de Deus, não por dois. Olha aqui de novo, o que você está vendo? Horário de pique, né? As pessoas que vai trabalhar muito cedo, chega tarde, agora chama para participar de um culto, ou para ouvir um momento desse aqui, ó, esse 30 minutos de uma palavra, ver se, não, de vez em quando eu mando uma mensagem aqui nas redes sociais, o povo fala, depois eu escuto. Isso não der tempo. Isso não der tempo. Então não se boba com muita coisa desse mundo. Faça o que é necessário, sabe por quê? Senão você vai fugir dos planos de Deus e vai ter problema. Você vai fugir dos planos de Deus e vai ter graves problemas na sua vida. Essa é a verdade. Vai ter graves problemas na sua vida. Trabalhe, faça seus compromissos diários, no dia certo. Mas não se envolva. E quando você estiver nesse mundo, você precisa de renda para você viver. E viver bem, a Bíblia diz. Se você tiver de sofrer, é pelo Evangelho. Se você tiver de sofrer, é pelo Evangelho. Não é por doença, por enfermidade, por miséria, por dívida vencida, atrasada. Não, nada disso. Paulo dizia que ele sofria e suportava, era algemado como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. E por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação que está em Cristo Jesus. Então, um soldado não se envolve com coisa desse mundo. Se você é uma pessoa que se envolve com coisa desse mundo, além do que é necessário, você não vai vencer nunca na sua vida. Você não vai vencer nunca. Se você se desviar do caminho, do projeto de Deus na sua vida, você vai ter problema. Tá vendo esse povo aí que você vê aí andando nesses automóveis aí? Tem gente aí deprimido, com opressão, com dor, com tristeza, endividado. Tem uns aqui que tem 3 empregos. Um de manhã, outro de tarde, outro de noite. E vive uma vida como se fosse um homem desempregado ou uma mulher desempregada. E trabalha e vive como se fosse uma pessoa desempregada e endividada. Tem uma geração de renda, um emprego de manhã, de tarde e à noite. E para ela é como se fosse um desempregado. Por quê? Porque ela está envolvida, o soldado não pode se envolver com coisas deste mundo, com as coisas desta vida. Porque o propósito dele é agradar o seu general. Quem é o general? É o que comanda o exército. Quem é o nosso general? É Cristo. Essa é a verdade. Amém? Essa é a verdade. Assim como o atleta, para ser coroado, tem que vencer e obedecer às normas. Diga amém? Tem que obedecer o quê? As normas. Você trabalha, né? É igual quando a pessoa vai no mercado, né? Eu vim aqui comprar o feijão, o arroz, o óleo, o açúcar. Só pensa nisso, né? Ou seja, pensa nos alimentos mais prejudiciais. Que a mente dela já é cauterizada. Alimento é só isso. Então, cuidado. Cuidado. Marta, de tanta preocupação, se envolvia em tudo. Andava inquieta. E se você que está me ouvindo agora, meu irmão, minha irmã, está inquieta, é porque você não tem uma preocupação de ouvir os ensinamentos de Deus. Você não está preocupada de ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. O ano está chegando, o outro ano está passando, 2024 está passando, 2025 está chegando, e você já está projetando, mas apenas projetando o seu bem-estar. Você nunca projeta uma vida com Deus. Você nunca projeta buscar a Deus, como a Bíblia diz. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Olha o que a Bíblia diz, aqui no versículo 6. O labrador que trabalha
deve ser o primeiro a participar dos frutos. Sabe por que você não colhe? Porque você não planta. Você não é um labrador. Você não é um labrador trabalhador. Trabalhador que eu digo, estou falando no sentido de você se preocupar em servir a Deus, se preocupar com a obra de Deus. Essa palavra que você precisa ouvir. Marta, Marta, tu andas inquietas, preocupada com muitas coisas de um lado para o outro. Só uma coisa é necessária, uma só coisa. E isso Maria escolheu e ninguém pode tirar dela. Essa é a verdade. Se você é uma pessoa que anda de um lado para outro, agitado demais de um lado para outro, é porque você está ausente de Deus. Você pode até mesmo dizer que confia em Deus, mas no fundo, você não acredita, você não confia no poder desse Deus maravilhoso. Essa é a pura verdade. Você fala que confia, mas no fundo, você não confia no poder desse Deus. Essa é a verdade, irmãos. Ah, não, mas eu confio. Não. Nós terminamos de ler o que a palavra diz a respeito disso. Terminamos de falar aqui na palavra de Deus o que diz a palavra a respeito das preocupações desnecessárias. Muito envolvimento com as coisas desse mundo é um sinal que você está fazendo uma mansão aqui neste mundo, para viver neste mundo. Que Deus lhe abençoe, que Deus te ilumine na paz e na graça de Cristo Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém.